Ora, sejam bem-vindos a mais uma live do podcast Conversa, por exemplo. Estive no passado, ontem, não é? Portanto, no passado domingo, dia 30 de janeiro, dia das eleições, em 9 horas seguidas no Polititank. Portanto, foi sem dúvida uma análise que fizemos ali 9 horas seguidas. Portanto, foi bom ver-vos também, muitos de vocês aí, desse lado. E, portanto, foi bom uma interação que tivemos e foi muito produtivo. Foi muito produtivo, tivemos bastantes convidados também, alguns que não estávamos à espera de ter e que acabaram por entrar. Portanto, isso é que é importante. Chega hoje, portanto, se nós temos antes das eleições o chamado dia de reflexão, temos o dia das eleições, depois temos o dia seguinte, o dia em que tomamos noção. E eu pedi-vos para vocês também darem as vossas ideias. Eu, ao longo da manhã, fui vendo alguns dos vossos comentários e o que é que vocês tinham dito e tudo mais. E as redes sociais estão ao rubro e, portanto, estão cansados de Portugal. Uh, Isto não aconteceu a democracia, enfim, tudo um pouco disso. Temos aqui o José Correia Alves que volta a dizer dia de luto e tudo mais. Bom, vamos por partes. Não há. Reparem, eu não posso fazer grande coisa, como é óbvio, nenhum de nós pode fazer grande coisa em relação ao resultado eleitoral que aconteceu, e portanto as coisas são assim. A democracia é isto. Na democracia, ganha a maioria. E neste caso, ganhou uma maioria absoluta do Partido Socialista. Ora, aquilo que nós temos aqui também em linha de conta é que há algo que neste momento acontece, que é o Partido Socialista põe e dispõe do que quiser. Acabou. Não há outra volta a dar. Não tivemos um PSD forte, tivemos uma direita consolidada, para todos os efeitos. E, portanto, as coisas são assim. Agora, pondo um bocadinho de humor nisto aqui também, que eu acho que é um pouco necessário para... É o que se chama rir para não chorar, por assim dizer, é o seguinte, que é o António Costa, se toda a gente se lembrar, ele quando se candidata a secretário-geral do Partido Socialista, ele vai com um programa. Lembra-se qual é que era o nome desse programa? Era a Agenda para a Década. Pois é. Portanto, 6 anos de geringonça já passaram, faltam agora mais 4, que são estes 4 anos. Portanto, António Costa diz a verdade neste prisma, não é? Portanto, as coisas são um pouco isto, são um pouco isto que as coisas estão. Agora, eu acho que estas eleições, e se calhar temos aqui o Hugo, o Lobo da Silva, que diz isto, portanto, viva, podes falar um pouco sobre os círculos eleitorais e o regime de compensação. Posso falar, sim senhor, claro que sim. Até porque, modéstia à parte, é uma das minhas áreas de especialidade. Aliás, eu e o José Ribeiro Castro, na SEDES, propusemos uma alteração do sistema eleitoral, que vocês já conhecem, basta apenas vocês irem ver o episódio número 95 deste episódio. Falamos justamente dessa reforma do sistema eleitoral, onde colocamos o voto preferencial, onde, por exemplo, vamos supor, o António Costa era o cabeça de lista por Lisboa e vamos supor que eu era o último classificado do Partido Socialista, na lista do Partido Socialista, por Lisboa. E, portanto, vocês, que estavam todos, vamos assumir que todos estes 20 que estão aqui a assistir neste momento são todos de Lisboa, e vocês dizem, não, eu não quero o António Costa, que é o cabeça de lista por Lisboa, eu quero o Cláudio, que está no último lugar. Então vocês iriam todos votar no Cláudio, e o que poderia acontecer era, no somatório dos votos, isto aqui é obviamente um caso hipotético, eu poderia ter mais votos do que António Costa, e portanto eu seria eleito, e o António Costa, que era o cabeça de lista do Partido Socialista por Lisboa, não era eleito. Vamos, por uma razão de coisa. Ou seja, isto seria uma forma de todos nós, cidadãos, termos mais poder de decisão e não engolirmos uma lista que um partido coloca sobre aquilo que são os candidatos que mais obedecem ao secretário-geral ou ao presidente do partido. Isto é tanto válido para a esquerda como é para a direita. Ora, nós tivemos aqui, faltam-nos ainda 4 deputados e, portanto, aqui o Luso estava aqui a dizer-nos que não vive em Paris e não conseguiu votar no consulado. Já me chegaram várias queixas nesse sentido, de vários problemas, nos Estados Unidos também, até mesmo em Espanha já existiram problemas de os votos extraviarem-se, de os consulados não receberem os votos, múltiplas questões. Ora, faltam-nos ainda 4 deputados. Regra geral, quem consegue estes 4 deputados, ou 3 destes 4 deputados, é o PSD. Pelo que o PSD ficará com pelo menos mais, vamos pôr, 2 votos. Porque pode ser que até o próprio Partido Socialista tenha ganho lá fora, ou nunca se sabe o que é que poderá acontecer nessa Europa fora. Se, por exemplo, a Iniciativa Liberal não ganha um deputado do Círculo Europeu.
Por exemplo, pode acontecer. Pode acontecer. Agora, aquilo que nós olhamos para este prisma é o seguinte. António Costa, neste momento, não tem bode expiatório. Significa que ele vai ter uma governação simples, vai ser uma governação que não tem problema nenhum. É verdade que os votos dos imigrantes valem menos, como é nos outros países. A questão aqui, muito resumidamente, a falar disto, que eu quero centrar-me honestamente na análise dos resultados. Os imigrantes têm dois círculos por onde eles votam. Se estão na Europa, votam pelo Círculo da Europa, que são 2 deputados. Se estão em África, na América, na Ásia, na Oceania, aquilo que acontece é elegem para o chamado Círculo fora da Europa, que vale também 2 deputados. Portanto, o da Europa elege tanto quanto os outros que estão espalhados pelo mundo. Agora, aquilo que começa a existir, começa a haver alguns indícios, é que poderão haver círculos da diáspora portuguesa, não é? Dos nossos imigrantes, que podem começar a valer mais do que alguns círculos eleitorais nacionais do território nacional. Eu vou dar um caso do Cabo Verde. Cabo Verde, as eleições, regra geral, são decididas não pelos cabo-verdianos que estão efetivamente nas ilhas em Cabo Verde, que são 12, se não estou enganado, 12 ilhas de Cabo Verde, mas sim por aqueles que estão na diáspora. Portanto, as coisas são assim. De quanto em quanto tempo? Por acaso, eu sou-te sincero, não sei, mas isso tem a ver com o recenseamento. Por exemplo, em 2015, o Distrito de Setúbal ganhou mais um deputado que foi tirado do Distrito de Santarém, por exemplo. 10 ilhas. Obrigado, Beatriz, desculpa. Mas corrija-me só uma coisa, Beatriz. A bandeira de Cabo Verde não tem 12 estrelas, ou estou a fazer impressão com a bandeira da União Europeia, que efetivamente tem 12, e assumi que Cabo Verde também tivesse 12. Confusão a minha, peço desculpa. O ponto aqui então que eu estava a dizer, relacionado com esta questão da distribuição dos votos, como nós temos, em 2015 Santarém perdeu população e o Distrito de Setúbal ganhou população. Então o que aconteceu? O Distrito de Santarém saiu um deputado que tinha de mandato e esse mandato passou a ser atribuído a Setúbal. Portanto, tem 10 estrelas. Obrigado, Beatriz. Portanto, as coisas assim, isto vai funcionando de acordo com são as atualizações dos cadernos eleitorais. Portanto, suponho que seja a cada eleição as coisas podem alterar. Portanto, não suponho que seja nos censos, porque os censos são de 10 em 10 anos e, portanto, em 10 anos há muita viragem consecutiva. E, portanto, estava eu dizer aqui, então, que o Partido Socialista, neste momento, não tem bode expiatório. Significa isto que agora está disponível para fazer o que quiser no Parlamento, mas, por outro lado, quando tivermos novas eleições, portanto, em 2026, ele só pode ser responsabilizado por culpa própria. Se bem que António Costa tenha dito que está aberto ao diálogo, etc, etc. Ele chegou a fazer isso na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, podemos acreditar que vai haver esta mesma questão, ou seja, de que ele vai procurar negociar, pelo menos com o LIVRE. Eu acho que o LIVRE estará aquele que está mais disponível para tal, e porque o LIVRE quer ser a direita responsável. Aliás, temos de ter uma coisa muito simples, que é o PS e o LIVRE que tentaram se juntar às eleições autárquicas. Portanto, estavam a contar que Rui Tavares fizesse parte da sua variação e fizesse parte da governação de Lisboa. Ganhou o Carlos Moedas, portanto isso já não aconteceu. Ora, é isso que nós temos de ter aqui em linha de conta. E é isso que nós temos que perceber, estas dinâmicas. Isto, eu não quero ser aquele otimista e irritante, mas a questão é, neste momento já não temos um Partido Socialista que está tão dependente da esquerda para conseguir isto e aquilo. Agora, onde a esquerda vai incidir, onde a esquerda vai fazer as suas críticas, onde vai fazer força, vai ser sem dúvida em lugares como as ruas. Quer dizer, sindicatos, manifestações. Portanto, eu tenho alguma esperança de que este PS, agora que está descomprometido com a esquerda, e isto aqui, ao dizer, não quer ser um otimista irritante, mas quero acreditar que algumas coisas que se caminharam demasiado para a esquerda possam vir um pouco mais ao centro. Não estou a dizer que o Partido Socialista vai pôr flat tax, não estou a dizer que vai haver um decréscimo dos impostos, não estou a dizer isso em concreto, mas acredito que possa haver uma postura diferente.
Vai haver uma postura muito mais arrogante, obviamente, porque vai haver a questão, porque o argumento que sempre que a Iniciativa Liberal, o Chega, e o PSD e o CDS estavam a dizer era que os portugueses estavam fartos do Partido Socialista. E numas eleições onde baixou-se a abstenção, portanto, tivemos uma grande votação, portanto, foi uma votação mais esclarecida do que aquela que tivemos em 2019, no que toca a este número da abstenção. Qualquer deputado socialista vai bater no peito, não é? Qual Tarzan, a dizer, não, os portugueses deram-nos maioria absoluta. Portanto, isto é um argumentário que é aquela carta que se joga no Uno e acabou o jogo, matou o jogo. Não é? Ou jogar a dama de espadas no jogo das copas. Não é? Portanto, outra pessoa vai apanhar aqueles 13 pontos, acabou, game over. Ora, isto é o que vamos ter muitas vezes a ser dito na Assembleia da República. Mas eu quero acreditar que possa haver aqui alguma aproximação ao centro e algumas aberturas. Aqui a Sara está a perguntar, não achas que esta maioria foi mais porque as pessoas querem uma solução à esquerda e não têm, mas também não a queriam perder para a direita? Eu aqui já partilhei com alguns amigos meus e com alguns seguidores que me abordaram diretamente. Eu tenho uma teoria. E essa teoria chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Quer dizer o seguinte. Nós, antigamente, tínhamos certo na ciência política de que o voto, o eleitorado do PCP e do Bloco de Esquerda era um eleitorado sagrado que não mexia. Portanto, aquela contagem estava sempre e podia haver uma flutuação positiva e não negativa no sentido de, como partido de protesto, como voto de protesto, como algo mais enérgico, algo que os jovens votavam, porque o Bloco sempre teve este discurso nos anos 90 e 2000, até à Troika, de ser o partido ser o partido dos jovens, da juventude, da cultura, das ciências, das artes, vocês percebem a língua. E teve uma grande subida em 2011. A questão, em 2015, pós-Troika, porque houve uma direita que foi derrotada nesse campo ideológico, no sentido de estarem fartos, apesar de a direita em 2015 ter ganho as eleições. Agora, ter ganho, a direita, peço desculpa, a coligação PAF ganhou as eleições, mas depois no Parlamento não tinha uma maioria, por isso é que foram abaixo. Agora, esta teoria que eu estou a dizer de Marcelo Rebelo de Sousa é que, com Marcelo Rebelo de Sousa, nós vemos, e se vocês olharem para os números, vimos que, por exemplo, o Edgar Silva, nas eleições, e o João Ferreira não tiveram o mesmo número de votos que teve, por exemplo, o Jerónimo de Sousa quando ele se candidatou a Presidente da República, na altura contra Mário Soares e contra Manuel Alegre. Portanto, mais escolhas à esquerda que haviam e que Cavaco Silva ganhou essas eleições. Ora, tivemos um eleitorado que tomou o gosto de, afinal, votar numa coisa diferente daquilo que diz o seu cartão militante ou aquilo que era a sua tradição. Portanto, eu acredito que esta questão da eleição e muitos votos que foram para o Marcelo Rebelo de Sousa tivessem acordado algumas pessoas de por que não votar também no António Costa. Porque houve aqui um papel que foi importante por parte de António Costa, que é esta questão da vitimização. Isto iria sempre acontecer. E vocês recordar-se-ão que eu sempre disse, desde o início, que é estas eleições vão-se jogar na base da comunicação. Vocês recordam-se disso. E, portanto, a comunicação foi esta. Foi o orçamento mais à esquerda de sempre, que foi chumbado pelo pessoal mais à esquerda de sempre no Parlamento. E, portanto, tivemos depois o CDS, a CDU e o Bloco de Esquerda nesta cantilena da chantagem do Partido Socialista. Porque a questão aqui é, o pessoal da esquerda são sempre os coitadinhos, sofrem sempre, há sempre alguém que lhes está a fazer mal, etc, etc, etc. Como nós vemos, é um pouco isto de... nós vimos essa parte que nos foi dita muitas vezes em memes e tudo mais, que é qual é que é a palavra que se diz? Sinto-me ofendido. Então, se está ofendido, toma lá aquilo que tu queres, não é? Portanto, a esquerda foi mimada, tornou-se mimada neste ponto, em que faz uma birra e tem logo aquilo que eles querem. Ora, se isso pode funcionar numa questão do dia-a-dia, não funciona do ponto de vista eleitoral, como é óbvio, como vimos também aqui. Portanto, é isso que nós temos de ter em linha de conta. Portanto, eu tenho para mim que houve neste momento um derrubar do muro nesta parte
de dispersão de votos. Porque, claramente, tal como aconteceu também com o PCP e com o Bloco de Esquerda, quando foi Sócrates, e quando estes se juntam à direita para mandar abaixo o Partido Socialista de José Sócrates, que também não tinha uma maioria na altura, teve maioria antes, mas depois perdeu a maioria, aquilo que acontece é que veio a Troika, veio o Passos Coelho e tudo mais. Portanto, a extrema-esquerda sempre foi a muleta da direita. É verdade. Sempre foram aqueles que bloquearam tudo, sempre foram aqueles que fizeram birra atrás de birra. E isso depois, tendencionalmente, o eleitorado castiga estes partidos. E, portanto, acredito que tenha havido muitas pessoas que viram no Partido Socialista uma possibilidade de realmente dar a tal estabilidade, a tal confiança. Porque a questão é essa. É que António Costa, nós sabemos para onde é que António Costa vai. É muito, ou seja, sermos surpreendidos por António Costa é um pouco difícil. Eu não digo que seja impossível, mas tende a ser um pouco difícil porque ele tem sempre aquela ideia e é casmurro naquilo que diz. Depois há aqui outro tópico que nós também temos de ter atenção. É que apareceu o LIVRE. E o LIVRE aparece aqui como uma esquerda responsável. E no debate em que temos Catarina Martins versus LIVRE, o LIVRE é alguém que mostra realmente que sabe os dossiês, que estudou os dossiês e que sabe as matérias. E que sabe muito mais, e que tem uma crítica responsável, ao contrário daquilo que tem o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é do estilo, então, se nós podemos ir a Marte, se levamos o homem a Marte, por que não conseguimos fazer isto e aquilo? A questão é mesmo, é um pouco isto. Depois temos aqui um ponto que aqui a Rita já está, já me leu os pensamentos e já sabe o que é que eu vou dizer a seguir. Que é justamente este discurso de medo da direita. Para muitas pessoas, e o Rui Rio não foi inteligente a fazer essa distinção, para muita gente o PSD ainda é governado pelo Pedro Passos Coelho. Ou pelo menos as pessoas ainda lá estão do Pedro Passos Coelho. O dia que eles ficarem a saber que o pessoal da IEL tem o pessoal do Pedro Passos Coelho, acho que não vão acreditar e vão pensar duas vezes em muitas coisas. Agora, aquilo que nos importa aqui é este clima de medo. O medo é sempre um fator mobilizador. E António Costa manteve estratégia igual do princípio ao fim. Quem mudou a estratégia foi o Rui Rio. O Rui Rio na última semana desacelerou um pouco. Sentiu que as sondagens estavam do lado dele, que as coisas estavam a ir bem e que faria aqui uma reviravolta. E isso, do ponto de vista da máquina do PSD, daquilo que são as pessoas que votam PSD, acredito que tenha havido um eleitorado que se desmobilizou. E, regra geral, todos nós sabemos que o eleitorado de esquerda é um eleitorado muito mais de ação. Por isso é que eles são revolucionários, e a esquerda é revolucionária e a direita é reacionária. Action, reaction. É isto que funciona. E, portanto, o eleitorado da esquerda mobilizou-se, e mobilizou-se para votar no PS, sobretudo. Porque lá está. Qual era aquela frase que o António Costa disse em pleno debate com o Rui Tavares? Um voto de um livre não nos livra da direita. E a questão é que quando nós começamos a perceber, também nesta última semana, esta última semana foi uma delícia no que toca à comunicação. Quando temos o Jornal Público que faz aquela grande manchete de que existem votos que vão para o lixo, que não são contabilizados porque pelo método não são validados, ou seja, não têm expressão para serem colocados, aquilo que nós temos é justamente, nada mais nada menos, de que um voto da esquerda que estava com medo que o seu voto ficasse perdido entre PCP e Bloco de Esquerda livre, e realmente conseguissem fazer diferença caso houvesse um desempate, caso houvesse lutas taco a taco entre PS e PSD. Ora, vimos que essas lutas taco a taco só aconteceram em Bragança, onde o Partido Socialista ganha as eleições por 15 votos de diferença. Só. E, portanto, o PSD pediu recontagem, eu acho bem, por 15 votos a lugar a erro nas várias urnas, portanto, poderemos ter mais votos por parte do PS, até. Basta recordar-se aquilo que aconteceu na Câmara da Almada, quando a CDU pediu uma recontagem dos votos em Almada e o PS ainda ganhou mais 400 votos, no caso assim já. Ora, vamos então aqui à parte da direita. Há aqui uma verdade que eu já vos tinha dito, mas há pessoas que tendem a seguir pessoas que, enfim, são burras e não têm grande capacidade de pensamento, mas acho que são os maiores. Que é o seguinte: a direita fofinha não ganha eleições. Nunca ganhou e está mais provado que não ganha as eleições. Aquela direita que foi eleita ontem é uma direita
aguerrida, Chega. E é uma direita intelectual, Iniciativa Liberal. Quer isto dizer que tivemos um partido, PSD, o maior partido da oposição, o maior partido da direita, do espectro da direita, que vai para umas eleições com Portugal ao centro, quando o seu eleitorado foi esvaziado à direita e não para o Partido Socialista. Então, quer dizer, é muito aquela coisa que votar é um pouco aquilo que se diz, que é, se queremos para comprar a cópia, compramos o original. Não é? Então, temos ali coisas, não é, que nós, por mais €1, compramos o original, compramos o verdadeiro, o certificado de autenticidade, etc, etc. E, portanto, as pessoas fazem isto. Então, se é para ser um partido que é ao centro, que está disponível para dialogar com o Partido Socialista, que não se demarca claramente desde o início, está à espera que o Chega modere, está disponível para fazer contactos com o Partido Socialista, então mais vale votar no Partido Socialista, porque assim o Partido Socialista sabe o que é que conta com aquilo. E, portanto, se eu votar no Partido Socialista, vou libertar o Partido Socialista da extrema-esquerda que está ali a acorrentar. Percebem como a linguagem e a comunicação tudo isto implica? É isto que nós temos de ter em linha de conta. Porque, de outra forma, não há volta a dar. Eu disse-vos desde sempre que o mais importante nestas eleições era a lógica da comunicação. Eu tinha dito na cimeira do Polititank que achava que António Costa ganhava as eleições, dito e feito. Ou seja, os prognósticos do podcast Conversa continuam a ser certeiros, continuam a ter o seu selo de qualidade e, portanto, fico muito feliz por isso. Agora, se temos um bom resultado, se é aquilo que Portugal tinha, já é uma coisa diferente, não é? Portanto, as coisas são assim. Ora, vamos então continuar aqui a análise da direita. Só verificar quanto tempo é que está, porque eu estou aqui na minha pausa do almoço. Aquilo que nós temos aqui em linha de conta temos então um PSD que falhou na comunicação, mas houve muita mobilização. E há aqui outra questão que o Rio não pode depois apontar, como Francisco Rodrigues Santos o disse. É que no caso do PSD, tivemos Paulo Rangel na campanha com o Rio. Portanto, tivemos também o Pedro Santana Lopes que deu lá um passinho também na campanha do PSD e, portanto, mais do que isto, acho que é impossível de haver uma discussão por parte do PSD ou do Rio, uma desculpabilização disto. Por outro lado, temos um CDS que saiu do Parlamento. E saiu de um Parlamento, e acho que é um pouco, se quisermos, vamos ser aqui um bocadinho mauzinhos, e vamos buscar o vídeo do Francisco Rodrigues dos Santos, que, nada mais nada menos, acabou sozinho na mesa, na ceia de Natal. Fazia ali uma crítica à prima mudança, ao desaparecido em combate, etc, etc. O tolo, pronto. Vocês conhecem as caricaturas. E quando nós olhámos para aquele vídeo, Francisco Rodrigues dos Santos estava sozinho na ceia de Natal. Assim como Francisco Rodrigues dos Santos ficou sozinho no partido. Ele faz no seu discurso de despedida esta questão de que não fará aos outros, ele vai estar sempre disponível para o CDS e não fará aos outros aquilo que os outros lhe fizeram a ele. E a verdade é essa. Nós não vimos a Cecília Meirelles na campanha, nós não vimos Nuno Melo na campanha. Portanto, aqueles que são os chamados históricos do partido não estiveram na campanha. Manuel Monteiro também não aceitou fazer parte das listas, mas ia dar o seu contributo da maneira que ele pudesse e quisesse. Isto não chega. E a questão é essa. Eu também não vi uma juventude popular muito mobilizada. Portanto, esta juventude popular de Francisco Camacho está longe de ser uma juventude mobilizada como foi quando estava Francisco Rodrigues dos Santos como líder. E eu conheci o Francisco Rodrigues dos Santos justamente enquanto líder da JP e falámos na altura ele enquanto líder da JP. E, portanto, as coisas são mesmo assim. Aliás, para vocês terem uma noção, sempre me dei muito bem com o Francisco, que ele, por exemplo, a primeira página do discurso que ele ia ter no congresso do CDS, ele escreveu na altura como um artigo de opinião no podcast Conversa. Na altura chamava-se podcast A Conversa Com. E, portanto, era a primeira página do discurso, foi publicada antes do discurso ser feito, a primeira página já estava no site, que então eu criei na altura e depois não dei grande seguimento a isso. Acabou por ser
acabou por não ser um conteúdo que eu quisesse alimentar muito, porque lá está, depois tornava-se insuportável estar aqui, estar ali, portanto, tudo isso. Mas é isso, portanto, temos um CDS que desaparece. Francisco Rodrigues Santos diz, ok, continuamos a ter 50 câmaras municipais, onde estão sozinhos ou estão em coligação, fazem parte da solução nos Açores, fazem parte da solução na Madeira. Isto parece quase um pouco o discurso do Partido Popular Monárquico, que também mantinha-se na Assembleia Municipal de Lisboa, que fazia parte das coisas nos Açores, etc, etc. E nós sabemos que é que o Partido Popular Monárquico vale. Portanto, o caminho do CDS, infelizmente, acho que vai um pouco por aí. Mas, quando todos decidiram, quando todos achavam divertido bater no CDS, chamá-los de fachos para cima e gozar com aquele partido à força toda, esqueceram-se que destruíram, com tudo isto, o último bastião, o último castelo que nós tínhamos à direita, o último tampão que nos permitia virem pessoas como o Chega. E a questão é esta. Vamos então ao Chega. O Chega tem um resultado histórico. O melhor resultado de sempre. Portanto, mais 11 deputados. Melhor do que isto, acho que era praticamente impossível. Agora, vamos ver uma questão. Que é o quanto é que isto vai ser, neste momento, se eu estava a falar de que o PS neste momento não tem espaço de erro, portanto, não tem botes expiatórios, o Chega está esburacado. Ou seja, está neste momento, nós sabemos qual foi o comportamento de muitos candidatos durante as eleições autárquicas. Vamos ver como é que vai ser o comportamento destes deputados no Parlamento. Porque uma coisa é André Ventura, que é o líder do partido, one man show, etc, etc. Agora, neste momento, já tem que partilhar palco com 12. E a questão é que temos 12 que uns são bons, outros nem são tão assim bons no que toca àquilo que são as capacidades de oratória, capacidade de trabalho, o que é que seja. Basta nós pensarmos no discurso da Rita Matias, não é? Que curiosamente é eleita por Lisboa, quando o pai é do Seixal, o pai foi cabeça de lista à Almada e ela foi cabeça de lista a Alcochete. É mesmo isso. Portanto, ela é eleita por Lisboa. Tudo a ver. Bem, e nós recordamos daquele discurso triste que ela fez de copy-paste de uma deputada espanhola. Não é? Volto a dizer, quem quer o original não compra a cópia. Portanto, é muito isto. O Chega vai ter então este espaço de buraco que pode correr mal em algumas sessões. Não vou dizer todos, mas pode correr mal e pode começar a existir eventualmente daqui para a frente alguma disputa de liderança com André Ventura. Acho um pouco difícil, mas já tivemos alguém que se quis bater nas listas no Congresso do Chega com André Ventura. Portanto, poderá aparecer. Depois temos a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal faz um resultado fantástico, é um resultado de muito trabalho, de muita mobilização. Não é? Portanto, as coisas vão funcionando desta mesma forma. E acho que poderá ser uma oposição interessante, que não vai ter grande resultado, porque o Partido Socialista põe e dispõe do que quiser, mas poderá ser interessante nas chamadas de atenção. Pode capitalizar enquanto partido que vai fazer a fiscalização do governo. Isto é o mais importante para os partidos que estão na oposição. O perder as eleições e ir para a oposição não é o fim do mundo, como muitos acham que pode vir a ser. Obviamente que ninguém quer ir para eleições para depois ficar na oposição. Obviamente que não. Mas a questão é que também não podemos ser catastrofistas e agora é o fim do mundo e vamos morrer e tudo mais. Francisco Rodrigues Santos está de saída. Contra Figueiredo não vai ter disputa interna. O André Ventura também não, apesar daquilo que eu disse, que pode haver mais espaço para tal. Acho que o Chega é mais difícil de controlar do que a própria Iniciativa Liberal. Até porque se alguém começa a pensar um pouco diferente, é logo cortado à cabeça. E portanto as coisas não podem circular desta mesma forma. As coisas não podem ir de uma forma diferente daquilo que está este mapa político no Parlamento. A Iniciativa Liberal vai procurar mostrar que o liberalismo em Portugal funciona e faz falta em Portugal. Esta foi a frase da campanha, foi a frase de que eles depois acabaram também no seu discurso de o dizer. Agora,
vamos ter que esperar mais 4 anos. E nesses 4 anos podemos ter uma maior subida destes partidos. O Bloco de Esquerda fica com 4, o CDU fica com 8, fica com 5, portanto isto tudo somado dá 9, ou seja, a Iniciativa Liberal quase tem mais, a Iniciativa Liberal sozinha tem quase tantos deputados quanto a extrema-esquerda junta, só a diferença de um deputado, e o André Ventura tem mais deputados do que a extrema-esquerda toda ela junta. Mesmo se quisermos lá pôr o livro, portanto, de 9 passa para 10, André Ventura tem 12. Ponto. Portanto, as coisas são assim. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas eleições. A Rita diz que o PS até vai querer que a direita ganhe o próximo ciclo de eleições, porque vai deixar o país ainda pior com uma perspectiva internacional e preferem deixar a austeridade para o PSD. É verdade, mas a questão é que já entramos em 2022 e 2022 supostamente é ano de crise financeira, crise económica. Espero que isso não se concretize, mas é aquilo que os livros de economia nos dizem, é aquilo que o ciclo de Juglar nos diz. Acho que é um pouco isto. Vamos à questão do PAN. O PAN acabou com uma deputada. E a Inês Sousa Real acabou como ela sempre quis acabar, sozinha. A Inês Sousa Real foi alguém que procurou internamente tirar tudo o que houvesse da oposição. Tudo o que houvesse da oposição era para ser retirado, não havia outra forma a dizer. Até a própria Cristina Rodrigues no Twitter ia expondo algumas dessas questões. E de quando os partidos, quando os seus deputados iam saindo, as coisas acabam por ser assim. E a Inês Sousa Real, quando nós a vimos no debate, parecia que tinha o rei na barriga. Acho que foi o Diogo, se não me engano. Não, foi o Tomás Matias, não sei se está aqui nesta live ou não, mas enviou-me os resultados do PAN e disse que eu tinha destruído o PAN por causa do post que eu fiz em relação àquela coisa da Inês Sousa Real ter ido com a máscara de PAN e não ter acatado as ordens da máscara cirúrgica ou da FFP2, que eram obrigatórias, as duas, só essas duas máscaras é que seriam aceitas no recinto, e ela levou a máscara de PAN. Portanto, sobre o argumento que estamos numa crise climática, e como estamos numa crise climática, não se podem usar as descartáveis e as FFP2 porque elas são malignas para o ambiente. Era um pouco aquilo que o Coutrinho já tinha dito no debate que teve, inclusive, com o PAN, que é esta questão da crise climática permite muita coisa. E a questão é esta. A partir do momento que nós estamos em crise, sempre que alguém faz o alerta crise, tudo é válido. Aliás, basta nós olharmos para esta questão toda da crise sanitária que nós estamos a viver. Já temos países que já estão a abandonar esta crise toda. E alguns até estão a pedir desculpa de que tomaram decisões erradas, de que tomaram posições extremistas em relação às coisas que não deviam ter feito. Mas em nome de uma crise sanitária, perdemos todas as nossas liberdades e garantias que nós tínhamos. E vimos partidos a poderem fazer tudo o que quisessem. Enquanto o Zé Povinho, por andar a comer sandes num carro, era multado. Lembram-se disso? Eu ainda me lembro. Portanto, o ponto aqui que nós temos de ter em linha de conta é que o PAN perdeu o seu eleitorado. E toda esta questão das posturas da Inês Sousa Real, a questão das estufas ou dos túneis, tudo isso porque a questão é, quando alguém vem com uma superioridade moral de um determinado tema e depois cai no erro de, nesse tema, fazer justamente o oposto daquilo que defende, obviamente que as pessoas vão se rebelar contra isso, porque ninguém está para aturar hipócritas. Não é? E, portanto, foi isso que aconteceu nesta eleição. E, portanto, julgo que não tenho muito mais a acrescentar nisto. Estou disponível agora para responder algumas perguntas vossas. Marcelo Rebelo de Sousa vai perder aqui alguma importância mediática e ele vai ter que conseguir ganhar de outra forma, mas a questão de que António Costa agora põe e dispõe daquilo que quiser. Portanto, acho que isso é o mais importante que nós retiramos desta noite eleitoral. Agora pronto, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, e só vos digo o seguinte: o pessoal que diz que agora vai emigrar, que vai abandonar Portugal e tudo mais, eu só tenho a dizer o seguinte, que é, se numa guerra, no exército, todos os soldados desertam,
A vitória, a vitória do inimigo é certa. Portanto, acho que não vale a pena estarmos já com esses discursos catastrofistas de vou sair do país, etc, etc. Há tanta forma de dar a volta ao texto. Né? Bom, aqui a Rita já sugeriu golpe de Estado. Não, não vamos fazer um golpe de Estado. A não ser que o golpe de Estado seja liderado pelo podcast Conversa. E se for para eu ficar como Presidente da República, isso pode ser. A questão aqui mesmo é que eu acho que estas eleições não são o princípio e o fim em si próprios, não é? Portanto, João Nini, a questão aqui é que o Jeringonça seria melhor que PS sozinho, também achas? A questão não é por aí, não é? Portanto, o que é que a direita pode fazer para fazer oposição ao governo? É estar bastante ativo, é conseguir fazer algo que a esquerda faz, que é manifestações. A direita não organiza manifestações. E depois, quando a direita, ou os conservadores, ou os liberais organizam manifestações, aparecem lá meia dúzia deles. Lembram-se da manifestação que eu convoquei por causa do aumento do preço da gasolina, em que éramos 20 e poucos a descer a Avenida da Liberdade e que estávamos a descer a Avenida da Liberdade, tínhamos com todos a olhar para nós mostrávamos o cartaz e dizíamos buzina se estás contra o aumento do salário, o aumento dos impostos sobre os combustíveis, e eles ainda fechavam o vidro para não ter que nos ouvir. Portanto, esta apatia da sociedade é isto. É isto que nós temos. A Cris Batista diz, o Orçamento de Estado tem que passar obrigatoriamente, dado que temos o PS com a maioria? Sim. Portanto, neste momento, todos os Orçamentos de Estado, todas as leis que o Partido Socialista quiser aprovar, aprovam. A menos que elas sejam inconstitucionais e, portanto, se peça uma revisão disso. Ou seja, se o Partido Socialista nos quiser pôr andar todos em cuecas, tem mandato para isso. Ponto. A realidade é esta. Mas respondendo aquilo que o André Bencrenças, se não estou enganado, estava aqui a perguntar de o que é que a direita pode fazer com a oposição. É isto, é usar os tempos de antena que tem, é ter capacidade para criar pressão no governo. E a pressão social é muito fácil de criar. A questão é preciso sabê-la montar. Não é? Portanto, não é obviamente um podcast com 2000 e qualquer coisa seguidores que vai fazer com que o governo volte atrás no que é que seja. Não é? Portanto, obviamente tem que ser uma estrutura partidária a fazê-lo e tem que ser partidos que tenham estruturas bastante mobilizadoras, como é o caso da Iniciativa Liberal, do Chega ou do PSD. O CDS não foi mobilizador, aliás, nós víamos as campanhas, eram meia dúzia nas ruas a fazer as arruadas e os mercados e tudo mais. Portanto, não passou uma boa imagem do CDS de união e de pessoas ali juntas com o líder. Portanto, Fábio, respondendo à tua pergunta, esta live vai ficar disponível no Instagram e vou também convertê-la depois e vai ficar disponível no YouTube. Portanto, farei depois um outro vídeo com a formação do governo. Portanto, aí quando for a formação do governo, farei uma reação daquilo que são as pessoas que estão nomeadas para as pastas. Portanto, aí sim justifica-se fazer. Desta forma, não há muito mais a dizer, até porque o que eu tinha a dizer também já deixei na emissão ontem do Politank. Podem ir ao canal do YouTube do Polititank e assistir a aquilo que foi dito, aquilo que foram também as coisas, e podem ver como é que eu debati enquanto presidente do partido anti-woke. Portanto, fizemos ali uma brincadeira com os 3 partidos que existem dentro do Polititank, o partido anti-woke, liderado por mim, o partido dos descontos, liderado pelo Emanuel Almeirante, e o partido dos churrascos, barbecues e afins, liderados pela Carlota Pinhatelli Garcia. Portanto, acho que é importante toda esta parte. Acho que foi um bom trabalho que nós fizemos. Próximas eleições cá estaremos. Portanto, não havendo mais perguntas da vossa parte, despeço-me com aquela amizade e o abraço de sempre. E como eu vos costumo dizer, vocês sabem então já mais tocar. Até lá tenham boas conversas e já agora, fiscalizem o governo. Um abraço.